Tem o Tom em Matéria, intérprete, tem o Tom em Matéria, compositor, tem o Tom em Matéria da capoeira. Você é referência em muitas áreas. Isso. E isso eu não tô falando pra puxar o seu saco, porque você sabe que é a realidade. É. E assim, eu quero saber, Tonho, como que, ou melhor, a ordem que chegou na sua vida, porque a capoeira foi sua paixão. Você tinha 9 para 10 anos, viu, se apaixonou, você queria ajudar em casa vendendo as coisas, porque era necessário naquele momento, você ia em busca das rodas de capoeira, Isso. pelo amor que você tinha. Mas como que chega a música? A música chega primeiro em forma de composição, chega em forma de eu quero cantar. Como que você conseguiu agregar essas três artes? Porque assim, compor, eu e Rafa a gente conversa muito sobre isso, sobre composição. Ah, irmão. A gente não É a coisa consegue que eu mais queria fazer na minha Exato. vida. Eu Mas queria não cantar, tem mas jeito. assim, eu cantando, meu amigo, é melhor as pessoas desejarem um tampão de ouvido. E ele queria muito compor. E a gente sabe a dificuldade que é esse processo de cantar, como você canta, compõe e é um mestre de capoeira. Você é um mestre de capoeira. Você, as pessoas da capoeira, eu conheço o pai de um grande amigo meu de Lucas, é o mestre Itapuã. Ah, Mestre Tapuã. E assim, Grande Lucas é meu referência amigo há 30 anos, assim. Mestre Itapuã, a gente via as rodas de capoeira, ele dava muita aula, muita coisa. E assim, eu cresci vendo a beleza da capoeira. Tentei jogar algumas vezes, mas pra jogar tem que ter o quê? Um molejo. Molejo, Amandinha. Tem que ter. Então eu queria que você trouxesse pra gente, né? Como que chegou, como que você consegue adaptar essas três artes tão grandiosas pra ser essa referência, né? A capoeira ela chega, mas não é a primeira. O primeiro movimento assim na minha cabeça que eu começo a observar como arte em mim é o terreiro de candomblé de Dona Tide. É nesse lugar, porque ela quando fazia o candomblé, a tocada, era uma convocatória para a comunidade se alimentar. E a gente menino, que o bairro era muito pobre, né? A gente morava ainda, eu morava em casa de taipa, não tinha energia, não Sim. tinha, minha casa não tinha fogão, era fogão de lenha, não tinha cama, a cama era pedaço de tábua que a gente botava o pano, minha mãe conseguia pano na feira, botava, e era muito precário, mas muito Sim. precário mesmo. E eu cresci nesse ambiente, vivi nesse ambiente assim do meu nascimento. Eu já nasci na porta de casa, né? Como assim Eu nasci na porta de casa. Segundo minha mãe conta que a parede estava caindo, né? A chuva. E ela corre para a parede não cair em cima dela. E ela tem a dor de parir na porta de casa. E Dona Júlia, que era a parteira, é Dona Júlia que me tira, que me faz o parto para mim. E segundo minha mãe, Dona Júlia disse que me pegou, me viu assim chorando, né? E aquelas coisas de menino quando nasce, e ela olhou para mim e falou para minha mãe: esse menino vai modificar a sua família. Nossa. Né? Dona Júlia fala Profetizou isso, ali. profetizou. Profetizou. Dona Júlia fala isso, né? E eu conheci Dona Júlia depois de rapaz, mas não tive uma foto com Dona Júlia, ela já partiu. Né? Que eu me lembro, eu não fiz foto com Dona Júlia, né? Mas eu conheço os filhos. Se alguém tiver uma foto de E, Tonho com Dona por Júlia, incrível por que favor. pareça, Ronaldo, que é um menino que trabalha junto com Alan na minha banda, é neto dela. Por coincidência da vida? Por coincidência da vida, sabe? É neto dela. E aí, isso me faz essa ligação de estar com essas pessoas sempre, porque essa música que tocava naquela comunidade, que começava a bater, eu queria ser tocador, que hoje nós chamamos de percussionista. Então eu ficava ali tentando bater e querendo aprender, e Dona Tide viu aquilo ali, e sempre ela me botava para ficar junto do atabaque, ela não botava para eu tocar. Ela me botava aprender. junto do atabaque para eu ficar aprender. olhando, né? Olhar para aprender. E eu aprendi a tocar candomblé. Né? Então o tabaco foi o primeiro? Foi o primeiro movimento assim de musical que eu comecei a me interessar, foi nesse lugar. E por que para se alimentar, Tonho? Porque você falou isso, né? Foi curioso para mim. É, porque- Você falou que era o toque para você se alimentar. Isso, me alimentar, porque ela dava, quando tocava, ela dava caruru, ela dava feijão, ela fazia as festas para alimentar a comunidade, porque ela sabia que aquela comunidade era uma comunidade muito pobre. A função do candomblé é essa. Sim. Hoje as pessoas ficam demonizando, não tem nada a ver. O candomblé foi quem mais alimentou as comunidades carentes.
né? Quem mais dava as possibilidades da gente pensar, da gente refletir, da gente ter conhecimento histórico, da gente ter conhecimento Valorização de cultural. valorização cultural. Então tem muitas coisas que eu aprendi nesses lugares. Não foi na escola. Depois que eu fui para a universidade para aprender outras coisas, né? Sabe Mas não é isso. a beleza disso, né, Rafa? É. A beleza disso, Tonho, assim, é muito bom a gente abrir os microfones para esse tipo de representatividade. Porque, assim, eu sou cristão e a gente conversa aqui com pastor, a gente conversa aqui com líderes de candomblé, líderes de religião de matriz africana, Padre. padre. A gente fez um programa lindo com o pastor Saulo e Diogo e padre Edson. Sim, sim. Da Igreja do Padre Bonfim. Edson da Igreja do Bonfim, do Santuário do Bonfim. Santuário. E assim, a gente tem em todos eles a mesma assinatura. Amor. Isso. Amor. O amor é a cura do universo. Quando né? você traz. Guerra não adianta, sabe? Porque quando a gente vai pensar em guerra, todos os países Sim. com conflitos, a sociedade desse lugar foi quem mais sofreu. Padece. Padece. Mas quando você cria o amor, você cria uma energia de vida, de diálogo, de cumplicidade, de esperança. sabe? Em todos esses meios. Eu consigo muito, Tonho, assim, pegar a sua história, assim, quando você fala da batida do alimento. Do amor e da parteira que fala, que pega você no colo e fala que você vai mudar uma realidade. Isso. Isso tudo me transmite amor. Por quê? O amor é a esperança de um dia melhor. Talvez quando Tonho começou a falar da casa simples, sem fogão. Uma casinha pequenininha. Na madeira, que você colocava os panos em cima. Dentro de um beco. Qual esperança que te motivou a chegar onde você chegou? Eu acredito que, observando alguns vizinhos meus, lá na rua nós tínhamos um vizinho, temos ainda, né, uma família, que hoje essa família faz parte também da minha família, porque eu tenho um sobrinho que é filho de um neto de Dona Alexandrina. E Dona Alexandrina... Ele é sobrinho... Peraí, seu sobrinho é Meu filho de um sobrinho neto. É filho de um neto. É neto de Dona Alexandrina, que era a vizinha Sim. de minha mãe, Sim. que o neto dela, na Sim. verdade ele é bisneto, porque o pai dele era neto de Dona Alexandrina. Sim. Né? O pai de Então Carlos ele é o Alberto bisneto. Negrão Brasil, ele é bisneto. Ele é Cacete. bisneto. E olha que coisa, cara. Dona Alexandrina, naquela rua que eu morava, Sim. a casa dela era a melhor casa que tinha. E Dona Alexandrina, ela partiu agora nesse período da pandemia, mas não partiu Por conta do Covid. Partiu da idade. Partiu quase 100 anos. Quase 100 anos. Quase 100 anos. E eu antes dela partir, eu tive na casa dela, meses antes, tenho foto com ela. Ela já não estava me reconhecendo mais, aí eu ficava falando, sou Tonho, de Frosina. Ela, menino, você tá homem? Nossa, sabe, chorou. Eu tenho essa memória guardada comigo, né? De fotografada. E nessa casa, ela também fazia alimento para os filhos dela e chamava os vizinhos para saber se tinha comida em casa. Na minha casa, a minha casa era a casa mais pobre que tinha na comunidade. Era a mais pobre. Sabe? Então, observando os filhos delas estudando, minha mãe dizia, filho, quero que você estude, quero que você seja médico. Né? Aí um dia eu cheguei para minha mãe, mãe, eu tenho meio de sangue. Não dá, médico não dá. Quebrou no meio. E aí, eu fui me infiltrando nesses lugares de samba, de batuque, porque o batuque da casa de Dona Tide, quando eu via Seu Popó tocando Seu Popó, eu aprendi muitas músicas com o Seu Popó. Papagaio Louro do Bico Dourado. Ele era do atabaque? Não, Seu Popó, ele era uma figura muito séria na comunidade, todo mundo tinha medo dele, de tanto sério que ele era, sabe, invocado, pai de filho pra caramba, e ao mesmo tempo ele era o cara que ele botava a música dele, ficava dentro de casa ouvindo, ele era bombeiro.
Ele era do vinil. Ele era do vinil. Botava a cerveja dele, tipo, aqui era uma mesa, ele sentava, botava o pé aqui em cima da mesa e ficava tomando a cerveja dele. O dia todo dentro de casa. Só que ele ouvia Alto. para todo mundo ouvir. Então todo mundo na comunidade tinha que ouvir a música de Chicopó que ele queria. Ele era o DJ. Mas aquilo para mim naquele momento foi interessante porque não tinha uma poluição sonora com vários vizinhos tocando muitas coisas porque quase ninguém tinha. Tinha condição também, né? As condições dessa radiola, que a casa dele também não era uma casa legal, era de taipa, Mas tinha uma mas já radiola. tinha uma radiola, já tinha uma geladeira e já tinha um fogão. Na minha casa não tinha. A casa de Dona Alexandrina já tinha tudo isso e era uma casa já de bloco, né? E isso eu fui percebendo na minha comunidade que eu também poderia ser uma pessoa que tem uma casa daquela. Eu só queria ter uma casa de bloco. Queria que a casa de minha mãe fosse uma casa de bloco. Hoje minha mãe mora em um prédio, né? Minha família toda. Eu construí um prédio para minha família. Para botar todo mundo ali, dizer assim, ah, aqui é o nosso lugar. Isso é um sonho, meu sonho de criança, né? De fazer isso. E ao mesmo tempo, ainda botei minha mãe, coitada, no esparro, né? Que eu fiz um estúdio no subsolo e fiz uma academia de capoeira, como foi o projeto, começou o projeto Manganá, em cima, que Tiago é um desses meninos que hoje está com 30 e poucos anos, né? Que está aí na live. Tem um aqui da Hungria dizendo que foi seu aluno. A Hungria, sim. Da Hungria. Daniel da Hungria. Daniel, Dani. Tem Dani, tá na Hungria. Eu tenho o Nuno, que está em Moçambique. Tem vários, Danilo também, que tá em Moçambique. Eu tenho Bizum, que está na Itália. Tem Laeste, que está na França. Bem, que é ítalo. Quando que tá... tô em viagem, não paga hotel em lugar nenhum, pai. Espalhei Você é danado. Sou todo menino pelo mundo. Mas a importância disso, assim, acho que pra comunidade, pra quem te conhece, te cerca, né? Falar, cara, tem um ofício aqui, eu posso ser professor de capoeira e posso morar onde eu quiser no mundo. Sim. Exatamente. E eu conheço quase 40 países ou mais, né? Viajando muito. E isso agradeço ao Olodum e agradeço à capoeira. Esses dois lugares me levaram para vários lugares fantásticos que eu tenho muitas coisas gravadas em fitas que agora não tem mais lugar nem para passar aquela fita, tem que arranjar alguém aí. Alguém que tenha, né? Como é que Raíssa eu encontro isso? Isso é verdade. Danadinho. Então, tudo isso foi que me fez escolher música. Mas o que me chamou, de fato, a atenção para eu estar nesse lugar foi a música Todo Menino é um Rei. E aí eu lhe conto como. Todo menino é rei. Eu estava trabalhando na casa da minha professora, garoto, né? Hoje os meninos não trabalham, né? Diz que menino, criança não pode trabalhar. Mas minha infância, o empreendedor que eu sou hoje é porque eu tive um lugar para aprender. Você vendia suco, você vendia acarajé. Vendia acarajé, vendia a bafabanca, vendia pamonha com dona Você vendia bafabanca? Como é que você vendia bafabanca? Bafabanca, pra quem não sabe. A bafabanca é aquele cubo. Explica aí pra quem não sabe. Dentro da mesma... Você botava de que suco Na ou você cuba fazia de suco gelo. mesmo? Não, era suco mesmo, era de coco. Era de coco. Era de coco. Coco e Agora, amendoim. Você botava o gelo e tinha um lugar que os caras já tinham gelo seco. Aí você misturava o gelo com gelo seco para não que ele esfriava quando você colocava a tampa. Na térmica. Né? Na térmica, que era O o isopor. Sim. Então, eu já tomei um murro no olho. Como assim? Disputa de território. Um cara Você não chamado meteu Nelson. melô de compasso, não? Não, porque naquela época o mestre dizia que a gente não podia brigar. Quem apanha não esquece, né? Não, Qual é o nome do cara? esqueço, Qual é o nome do cara? Nelson, mas eu cacei ele. Quebrou ele no pau? Não, porque ele sumiu. Nelson, menino. espero que você lembre disso. Se Velho. encontrar, não venha dizer a mim não, porque senão, meu amigo, vou pegar você. Velho, quem apanha não esquece. Tem mais de Não 50 esqueço, não. anos. Dá um Tem o quê? martelo no 50 meio anos. dos peitos Pô, logo uns pra ficar 50 esperto. anos isso. Rapaz, quem apanha não esquece. esquece, Você que não. tá em casa, que quando eu era mais novo... Sabe tomava- aonde eu tomei Ó, esse murro no olho, disputando esse território? Aonde? De vendagem? Dali onde hoje é o Aquidamã. Sim. Foi ali, porque eu vendia picolé, depois ia para comprar drops. Sim. Comprava o drops, né? Tanto que eu fiz uma música, menino andando a pé, vendendo paciência e picolé, pois as oficinas estão todas vazias, porque hoje você não tem mais as oficinas.
nas comunidades, que formava o mecânico, que formava o elétrico. Eu fui Senac no mecânico. Aquidamã. Eu fui Senac no Aquidamã. Exato, sabe? Então, eu trabalhei de tamanqueiro, trabalhei de sapateiro, de muita coisa, né? Ajudante disso tudo, de pedreiro. Trabalhei de pedreiro eu, Tico, Liu e Vando. Aí trabalhei de tamanqueiro eu, Vando e Tico. Trabalhava de vigia eu e Liu. Como é que você vendendo pegou a picolé. caneta? E como é que você pegou a caneta pra escrever, Eu meu gostei amigo? dos apelidos Liu, todos é. publicáveis. Tudo cara são meus trabalhou- amigos e irmãos que eu amo de paixão, que somos amigos mesmo até hoje. A gente nunca se separou.